Olá, nesta edição de retrospectiva você vai rever alguns dos principais encontros do presidente da Casa, vereador Professor Jesus, com personalidades de relevância nacional e internacional. O Jornal da Câmara começa agora. No início deste ano, o presidente da Câmara de Atibaia, Miro do Gás, do PSL, visitou o Legislativo de Guarulhos. Para ele, a troca de experiências entre os gestores públicos é muito importante. Baseado no modelo guarulhense, Miro quer modernizar a Câmara de Atibaia. Como presidente, a ideia é conhecer também outras câmaras municipais e colher, algumas informações, saber de como é o funcionamento da Câmara aqui, até porque, de repente, talvez implantar algumas coisas que funcionam bem aqui em nossa Câmara Municipal também. E o que você viu aqui que você pode levar para lá como modelo, principalmente? É a questão da informatização da sessão, a questão do voto, da tramitação dos projetos. Isso dá uma agilidade maior no processo legislativo, nas sessões plenárias, Isso acaba ganhando tempo, Nós que estamos trabalhando, presidindo a sessão, e conjunto com os vereadores acaba agilizando o processo, isso é de extrema importância. Até porque não podemos fugir da tecnologia, na verdade, da inovação da tecnologia. Quanto mais a gente conseguir colocar ela no nosso dia a dia, no nosso trabalho, vai surgir ótimos efeitos dentro do nosso trabalho. Mas hoje como é feita lá a sessão? Não, hoje ainda é voto, o primeiro secretário chama para votação o nome do vereador. É por lista de chamada? É por lista de chamada. E aí você quer implantar a parte eletrônica? Deixar ela toda informatizada, Então o pessoal lá vai ter boas novas daqui a pouco, Espero que sim, espero que a gente consiga implantar o projeto no decorrer desse ano, que até porque a gente acaba deixando também um legado, E qual a importância que você vê nesse intercâmbio de câmaras? Até fiz essa pergunta para o professor Jesus, do presidente de outras câmaras irem conhecer outras câmaras e assim sucessivamente? Bom, nos ajuda até porque é claro que se comparar a estrutura da cidade de Guarulhos com a de Atibaia, em número de proporção de habitantes, a diferença é muito grande, Mas ajuda até para a gente trocar ideia a questão das demandas do dia a dia, das nossas demandas. E aí acaba se confrontando com as demandas aqui da região de Guarulhos, ele como presidente. Isso ajuda a gente a tirar alguns proveito, de cada situação. Aprender um pouco com a situação que ele vive aqui, não é verdade? Com certeza. Agora, hoje a Câmara de Guarulhos ela conseguiu também um grande destaque, graças a um departamento de comunicação forte que está se instalando, recente, porém vem ganhando agora corpo, com o decorrer do tempo. Por exemplo, a parte da TV Câmara, são 2 anos de TV Câmara, já tem uma programação no ar de 12 horas diárias, tem no final de semana. Você pensa também, de repente, mais para frente, implantar um projeto parecido lá na parte de comunicação, setor de imprensa, site, TV? É um sonho, poder implantar, mas como a gente tem 1 ano só de presidência, então a gente tem aquelas situações de licitações, porque quando você abre uma licitação, um edital, aí você tem um tempo hábil para que esse processo tramite dentro da Câmara e para que você possa contratar. Então talvez num ano você não consiga implantar, mas é claro que seria um sonho, poder deixar todo esse sistema informatizado, de ter uma cobertura de uma TV, seria de grande importância e elevar muito o trabalho da Câmara Municipal de Atibaia. Mas, como eu estou falando para você, 1 ano passa muito rápido, então talvez você não consiga implantar esse processo. Lá o mandato é de 1 ano só? 1 ano. Podendo ser reeleito, mas no caso com 2/3 dos votos, a presidência. Então é de 1 ano com reeleição de mais 1? Pode haver a reeleição, mas você tem que ter 2/3 dos votos. Mas então no máximo 2 anos de uma administração? No máximo 2 anos. Ok, então a gente deseja boa sorte aí, espera que sua administração aí também seja tão boa lá quanto deve ser do professor Jesus aqui. Muito obrigado, eu agradeço pela recepção e um ótimo ano e bom trabalho para vocês também. Para o presidente do Legislativo de Guarulhos, professor Jesus do PDT, a visita à Câmara de outras cidades é uma experiência muito bem vista. Eu acredito que quando nós fazemos esse intercâmbio, o que acontece? Trocamos experiências. Então, muitas vezes, que nem um exemplo, Miro do Gás. Primeiro até quero agradecê-lo pela presença dele aqui na nossa Câmara
E é importante porque nós conseguimos trocar experiências. Então, muitas vezes, coisas que acontecem aqui talvez não acontecem lá e já conseguimos conversar. Então, ideias, isso é muito importante. E que tipo de ideias vocês conversaram? Dá para adiantar alguma coisa aqui para a gente? Não, um exemplo mesmo, agora nós estávamos no plenário lá, que nem um exemplo. Aqui nós temos tudo, painéis, salto mais, nós temos os totem para votar. Lá não tem, eu falei para ele a importância até da tecnologia do século XXI. Então isso é muito importante. Então coisas que não existem lá. A questão do telecentro que nós temos aqui na Câmara, que a população utiliza, que lá também não tem. Então assim, são uma troca de figura, isso é muito importante. Não tive o prazer de ir a Atibaia ainda, mas eu quero ir para lá também para conhecer, né, o expediente, o trabalho, para que possamos realmente aí trocar as figurinhas. É sempre benéfico esse tipo de troca de experiência, né, professor? Muito, muito. Conhecimento ninguém rouba, né? Com certeza. Essa experiência você aprende. Tem um ditado que nada se cria, tudo se copia, né? Então isso é muito importante. Com certeza é muito benéfico. E você pretende receber ou promover a visita aí de novos companheiros aqui na casa? Com certeza, por que não? Com o maior prazer, fico muito feliz em recebê-lo aqui, ele, a sua assessoria, porque isso é muito importante para nós. Isso é muito importante. E no próximo bloco você confere mais fatos que marcaram o Legislativo Guarulhense nesses primeiros meses do ano. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Por gentileza, eu gostaria de saber como é formado o orçamento no nosso município. Uma das atribuições do Poder Legislativo é discutir e votar as leis orçamentárias elaboradas e encaminhadas pelo Executivo. Por isso, a Câmara de Guarulhos analisa, propõe emendas, aprova ou rejeita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual enviado pela Prefeitura. O Plano Plurianual, ou PPA, é a ferramenta de planejamento estratégico do município, que define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e de programas de duração continuada. O PPA abrange um período de 4 anos e, por ser o documento de planejamento de médio prazo, aparece como estrutura básica para as demais peças orçamentárias. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte de sua discussão. Ela orienta a elaboração do orçamento anual do município, mantendo-o em sintonia com as diretrizes, objetivos e metas do PPA em vigência e ainda dispõe sobre mudanças na legislação tributária. Com o PPA e a LDO definidos, o município elabora então um orçamento para cada ano. É essa lei que vai prever as receitas que o governo espera arrecadar e fixar as despesas a serem feitas com esses recursos. O orçamento anual busca concretizar as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA de acordo com as metas e prioridades estabelecidas pela LDO. O PPA, a LDO e o orçamento anual estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica Municipal de Guarulhos. Todas essas peças orçamentárias foram regulamentadas principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também prevê a realização de audiências públicas para que a população participe ativamente da elaboração do orçamento. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima!
A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O presidente da Câmara de Guarulhos, professor Jesus do PDT, fez uma visita à Câmara Municipal de São Paulo no mês de abril. Ele se reuniu com o presidente petista Donato para tratar de assuntos administrativos. O chefe do Legislativo paulistano aprova a troca de experiências entre parlamentares e instituições. Olha, é muito importante. Guarulhos é, depois de São Paulo, a maior cidade do estado. Acho que tem muito a contribuir nesse intercâmbio entre as câmaras. A gente também pode contribuir um pouco com a nossa experiência, com as nossas dificuldades. Então esse intercâmbio é fundamental, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista político, né? Ontem nós tivemos a presença do presidente da Câmara de Guarulhos conosco num seminário sobre a reforma política com o deputado Marcelo Castro. Pudemos conversar um pouco e trocar impressões sobre essa reforma política e também pudemos conversar um pouco sobre as nossas estruturas administrativas, as semelhanças, as diferenças e as dificuldades, que são muitas, tanto para mim quanto para ele. E com a experiência dele, com a minha experiência, nós podemos superar essas dificuldades de uma forma melhor. Sobre essas questões administrativas que o senhor falou, o que o senhor acha que a Câmara de São Paulo pode contribuir com a Câmara de Guarulhos e o que a Câmara de Guarulhos pode contribuir com a Câmara de São Paulo? Olha, nós tivemos uma primeira conversa bastante inicial. Nós vamos colocar as nossas equipes técnicas para poder debater, mas a gente debater um pouco aqui os mecanismos nossos de acompanhamento das verbas dos parlamentares, discutimos um pouco com o funcionamento das TVs câmaras, tanto a de Guarulhos quanto a de São Paulo. Então a gente tem muito a trocar de experiências, as nossas equipes técnicas vão detalhar isso. Donato também falou sobre a necessidade de informatizar os legislativos, tentar eliminar o uso do papel e economizar água. A gente precisa melhorar muito a nossa informatização, a tramitação do processo legislativo. Eu sei que Guarulhos está pensando sobre isso também. Então eu acho que informatizar a tramitação do processo legislativo, dar mais transparência para o cidadão daquilo que nós fazemos, é uma tarefa de todos nós e tem seus desafios. E nós podemos aprender com a Câmara de Guarulhos e a Câmara de Guarulhos também com a nossa experiência acerca disso. E até no sentido ambiental também, né, presidente? O senhor está conseguindo eliminar o uso do papel aqui, que hoje é uma questão muito em voga? Sim, isso já vem de algumas outras gestões aqui da casa que colocaram o objetivo de papel zero. A gente ainda está longe disso, mas avançamos. Agora, na questão da crise hídrica, a gente tomou uma série de medidas. O prédio é grande, a gente recebe 2.000 pessoas por dia aqui e a gente tem um grande consumo de água. A gente já conseguiu reduzir 12% e nossa meta é reduzir 20% o consumo de água com medidas de controle da vazão das torneiras, de eliminar a limpeza. Se lavava as escadas, os corredores absurdamente aqui, a gente está fazendo uma limpeza a seco, uma série de outras medidas de conscientização também dos nossos funcionários e de todos aqueles que nos visitam, procurando dar nossa contribuição nessa questão aqui para a cidade de São Paulo e para o estado, né? Porque a crise hídrica não é uma crise só da cidade, é uma crise metropolitana e também que afeta outras regiões do estado. Professor Jesus recebeu um presente com o brasão da Câmara de São Paulo e agradeceu a receptividade de Donato. Primeiro eu quero agradecer ao presidente da Câmara de São Paulo, Donato, por ter nos recebido aqui. E, na realidade, o meu intercâmbio, a minha vontade é de conhecer as experiências, trocarmos experiências, porque sabemos que realmente não é uma coisa tão fácil assim administrar uma cidade como Guarulhos, segundo o maior município do estado de São Paulo. Então, hoje viemos aqui para que possamos trocar experiências administrativas, mesmo legislativa, dentro desse viés. E, então, assim, muitas coisas acrescentaram. O Donato é uma pessoa experiente, uma pessoa que tem nos ajudado muito assim nas suas ideias também. Conversamos um pouco e, como ele mesmo disse, vamos colocar as nossas equipes aí para trocar aí as experiências.
E o que você tem achado, além dessas visitas, claro, das contribuições que você tem tirado, das dificuldades administrativas? Você tem sentido alguma em particular lá na Câmara de Guarulhos que você já conseguiu, nessas experiências, sanar? Sim, na realidade o que acontece? Hoje ainda não consegui. Mas nós podemos observar, hoje eu vejo assim, uma questão do Ministério Público, muitas vezes em cima do Legislativo. Então eu estou tentando realmente conhecer as outras câmaras para que possamos realmente falar a mesma língua, o que tem de errado, o que tem de certo, para que possamos realmente aí tentar corrigir. Então assim, a princípio não conseguimos assim saná-lo, mas com certeza já estamos caminhando muito bem, já estou tomando aí algumas atitudes para que possa realmente aí sanar da melhor maneira possível. Ainda no mês de abril, uma comitiva de 6 membros da Assembleia Municipal da cidade de Nampula, em Moçambique, visitou a Câmara de Guarulhos. Em Moçambique, a Assembleia Municipal tem o mesmo papel da Câmara no Brasil. Veja os detalhes da visita na reportagem de Eliane Anjos. A comitiva visitou a sala da presidência e o plenário e recebeu explicações de como acontecem as votações de projetos de lei. Nós viemos aqui nessa cidade para a troca de experiências, portanto, nós... Como sabem, tivemos momentos tão difíceis em Moçambique. Depois das eleições, não tivemos conhecimento do que são as leis legislativas, portanto, da Assembleia Municipal. E a única maneira era de viver de perto para percebermos uma vez que Brasil é um berço onde formaram muitos milhares de moçambicanos, que esses moçambicanos estão a servir, portanto, a nossa província e o nosso país. Aqui em Guarulhos chamam por vereadores, enquanto são membros da Assembleia Municipal. Em Nampula, aliás, o nosso país, nós chamamos membros da Assembleia Municipal aqueles eleitos e esses trabalham, portanto, são pessoas que vêm dos seus partidos políticos, eleitos e se compõe, portanto, uma Assembleia. Então, enquanto já é diferente aqui, nós existimos gabinete dos vereadores, quer dizer, é uma grande novidade, porque os nossos colegas em Nampula não têm gabinetes, apenas vivem nas comunidades onde trazem, portanto, os problemas dos munícipes e são discutidos no plenário. Um dos locais que mais chamou a atenção foi a sala de transmissões da TV Câmara. Nem toda a população tem possibilidade de assistir à sessão. Então, através das câmeras, a população neste momento está sentada a assistir aquilo que está a acontecer. Então, este é um dos instrumentos que nós vamos levar também para lá e abrir também uma espécie de TV só do município. Nós também não temos. E isto nós vamos fazer. Nós ficamos impressionados quando entramos lá na sala de câmeras. Fomos ver ali, eram DJs, afinal, são assuntos relacionados à Assembleia. Então, nós vamos levar temos fotografias, vamos pedir parcerias para a recolha de equipamentos. Eu sei de que vamos ter acesso. Sim. E esta experiência é uma experiência muito grande, porque, afinal de contas, nós sozinhos não vamos conseguir crescer. Temos que pedir apoio a outros países, porque aquele que diz que eu sei tudo, nunca vai desenvolver. Então, pedindo apoio a outra pessoa, sempre vamos desenvolver. Então, é isso que nós vamos fazer, vamos levar a experiência. A comitiva também visitou o Paço Municipal e recebeu as boas-vindas do prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, do PT, e do presidente da Câmara, professor Jesus, do PDT. Eles vieram para realmente conhecer aí a experiência de Guarulhos. E nós estamos aqui de braços abertos para passar as nossas experiências. Nós temos aí, na realidade, várias pessoas na qual os vereadores falaram. Então a gente vê aí que, na realidade, a experiência ela tem que ser trocada. Isso é muito importante. Nós estamos aqui para que possamos passar aí as nossas experiências. Eles disseram que, em questão mesmo de municípios, são novos. Então a gente vai tentar mostrar para eles que realmente que é um projeto de lei, como nós fazemos aqui, na realidade, o crescimento do nosso país. Muitas coisas aí que nós vamos estar discutindo com eles aí, passando qual verão as necessidades deles. O município de Guarulhos já mantém um relacionamento com Moçambique. Já há um bom tempo nós firmamos uma parceria por uma troca de experiências. Nós já tivemos delegação brasileira que foi para lá levar as experiências daquilo que a gente tem aqui do ponto de vista do saneamento, da habitação. E essa delegação de Moçambique aqui é mais um passo no sentido de colher aquilo que a gente tem também no município e fazer com que cada vez mais a gente possa estreitar os conhecimentos, o intercâmbio e um município poder ajudar o outro. Então, cada vez mais nós queremos trabalhar nessa direção. Aquilo que for possível, a gente ajudar outros países que também têm lá as suas dificuldades, que eles possam vir aqui, colher o nosso modelo e a gente possa trocar as experiências entre os técnicos das mais diversas áreas.
O grupo também acompanhou a sessão ordinária de terça-feira. Representando todos os vereadores guarulhenses, o professor Samuel Vasconcelos, líder do governo na casa, homenageou os visitantes. É uma honra muito grande recebê-los, porque vocês fazem parte da nossa história. Em todo e qualquer lugar que nós brasileiros formos, aqui no nosso país, a África está representada. Tudo que está construído em nosso país, com certeza, tem as mãos dos vossos antepassados. O presidente da Assembleia de Nampula, Manuel Francisco Tocova, subiu à tribuna para falar sobre a importância das relações internacionais entre a cidade africana e Guarulhos. Esperamos de Vossas Excelências que nos transmitam os vossos conhecimentos acumulados em matéria de gestão autárquica, sobre como tem sido o vosso relacionamento com o Poder Legislativo, visto que o nosso mandato tem apenas 1 ano de experiência, almejar ser mais produtivo e, sobretudo, o benefício dos munícipes. Os parlamentares moçambicanos elogiaram a organização do Legislativo guarulhense. Estou a ver que há uma participação efetiva dos vereadores na discussão daquilo que são os problemas que afetam os munícipes e, assim, sinto eu que não faz grande diferença aquilo que é a nossa realidade nós no município de Nampula e o município de Guarulhos. Eu vi que como aqui o Poder Legislativo da cidade do Guarulhos é muito organizado e ele tem gabinetes e cada atividade tem seu gabinete. As mulheres têm força na cidade africana. Em Nampula, elas representam 42% da Assembleia Municipal. São 19 representantes femininas em um universo de 45 membros. Agora nós estamos mesmo em democracia, embora a democracia apareceu recentemente, mas a mulher envolve-se muito em atividades igual como o homem. Afinal de contas, são mães, elas, e essas mães precisam de ver o bem da sua vida com seus filhos, com suas famílias em casa. Entretanto, elas devem contribuir, elas devem se sustentarem. Então, é aí onde que existe maior número de afluência das mulheres nos partidos políticos. E depois do intervalo, você vai rever o encontro do presidente da Câmara com atletas campeões da Copa do Mundo de Esporte de Contato. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Queria saber quais são os meus direitos em relação à educação. A educação é um direito social garantido pela nossa Constituição Federal. Ou seja, a educação é direito fundamental de todos os cidadãos e é dever do Estado garantir isso. Em Guarulhos, a nossa Lei Orgânica Municipal, que é a lei maior da nossa cidade, também assegura o acesso à educação a toda pessoa que mora aqui. A oferta de ensino deve começar ainda cedo, com creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos de idade. Além disso, deve ser garantido o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, assim como a educação especial para o trabalho, visando a sua integração na vida em sociedade. O ensino se baseia em alguns princípios, como a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Ele deve ter uma gestão democrática, com a participação de representantes da comunidade. E os profissionais do ensino devem ser valorizados, por exemplo, com o piso salarial nacional, nos termos da lei federal. Como o ensino é pago? O ensino público deve ser gratuito, inclusive para os cidadãos que não tiveram acesso à educação na idade própria. Esses cidadãos podem participar de cursos de educação de jovens e adultos.
Cada um dos entes federativos, ou seja, o município, o estado e a União, deve ter um investimento anual mínimo na educação. O governo municipal tem que investir pelo menos 25% do que arrecada. Essa quantia pode ser complementada pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais. As responsabilidades também são divididas. A prioridade do governo municipal tem que ser a educação infantil e o ensino fundamental, mas a prefeitura também pode investir em outros níveis de ensino. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações e algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A equipe de atletas campeões da Copa do Mundo de Esporte de Contato, que aconteceu na Argentina em junho, foi recebida pelo presidente da Câmara, professor Jesus, do PDT. O treinador Edi Dias conversou com o Jornal da Câmara. Não, nós fazemos parte de uma confederação brasileira de artes de contato, né? E fazemos parte também de uma federação paulista de contato. Então, por sua vez, essa federação paulista ela é coligada a essa confederação brasileira, nacional. E nós participamos de alguns eventos municipais e estaduais. Municipais com exceção da cidade de Guarulhos. Nós participamos da cidade de São Paulo e alguns estaduais e brasileiros, né? Fizemos parte de alguns eventos de campeonato brasileiro por essa confederação. Assim, acabamos sendo credenciados para estar disputando o Mundial na Argentina. Esse Mundial ele acontece na Itália, na Espanha ou na Argentina. Para nós era mais barato ir para a Argentina, porque a gente não tem assim, apoio financeiro. A equipe não tem um apoio financeiro, né? Então, para nós ficou mais barato ir para a Argentina para poder angariar, colocar isso dentro do currículo dos atletas e da nossa equipe. Então, eu levei 2 atletas, né? Foi o Robson Ferreira, né? O Robson Negão e o Matheus Prado. Edi falou ainda sobre os motivos da visita do grupo à Câmara Municipal. Os meninos foram homenageados aí pelos vereadores, né? Nós temos uma parceria e uma grande ajuda do vereador Gilvan Passos, né? O Gilvan ele me ajuda muito num projeto social que eu dou aula de Muay Thai gratuito, né? Numa região aqui de Guarulhos para crianças até 14 anos. E o Gilvan ele vem nos ajudando bastante, né? Ele vem mostrando aí algumas coisas, dando alguns caminhos para a gente, deu até uma ajuda financeira para a gente, né, para que a gente pudesse ir para a Argentina. Para falar a verdade, a única ajuda financeira que realmente veio dele e da nossa própria equipe, né? A gente se juntou entre os membros e alunos e a gente foi para a Argentina dessa forma. A gente não tem nenhuma assim, uma empresa ou a prefeitura de Guarulhos ou algo do tipo relacionado mesmo ao município em si. E eles acabaram sendo homenageados aqui pela Câmara e pelos vereadores aqui da cidade. Diante das dificuldades dos atletas para seguir no esporte, o presidente da Câmara se posicionou sobre o assunto. Eu quero primeiro parabenizá-los, até porque esses esportistas, na realidade, representam também o município de Guarulhos e são pessoas que, na realidade, defenderam a nossa bandeira. E eles conseguiram vencer. Então, quero parabenizá-los até pelos seus esforços, porque realmente sabemos que o esporte hoje ele é muito importante para o jovem, seja adolescente, mesmo a fase adulta, e nós percebemos que hoje as pessoas que representam o nosso município e teve aí realmente essa envergadura, ou seja, nós ganhamos, realmente representou o município de uma forma tão legal, tão bacana. Então quero parabenizá-los porque realmente para nós é de grande valia. Isso cresce cada vez mais o município, ou seja, Guarulhos é uma cidade, segundo o maior município do estado de São Paulo, e na realidade mostrou a sua representatividade. Então para nós é muito importante. Então na realidade o que eu vejo, realmente são pessoas esforçadas, porque não tem subsídio algum,
E eu acredito que eles deveriam realmente, acho que Secretaria de Esporte, realmente juntamente com a Prefeitura, que são os ordenadores de despesa, tinham que ajudá-los. E a gente sabe que realmente, até hoje saiu em nota no jornal, que a Secretaria de Esporte está com problemas realmente financeiro, mas eu acredito que, na realidade, eu acho que nós, cidadãos guarulhenses, eu também, juntamente, o presidente da Câmara, juntamente com os vereadores, a gente quer pedir para, juntamente com o senhor prefeito, realmente ao secretário, para que possa ajudá-los, porque realmente representa o nosso país, representa, aliás, o nosso município também, e isso é muito importante. E as pessoas, como pode representar, sendo que não tem verba, sendo que não tem subsídio? Então é muito complicado, mas eu acredito que, com certeza, nós hoje, através dessa informação, levando as pessoas, que nós possamos ajudá-los de uma maneira melhor. Então é conversar com realmente os ordenadores de despesa para que possa realmente ajudá-los. Camilo Borges, professor de jiu-jitsu que acompanhou os atletas campeões, deixou uma mensagem. A maior dificuldade é a questão do apoio. Com o apoio fica tudo mais fácil, né? Mas como já foi dito, a gente vai fazer com ou sem apoio. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos então na próxima quarta-feira com mais uma edição. Até lá!